Os Estados Unidos fizeram duras críticas ao Brasil e acusaram o governo de reprimir o debate democrático e a liberdade dos apoiadores de Jair Bolsonaro, além de afirmar que a situação dos direitos humanos no país se deteriorou em 2024. Segundo o relatório anual sobre direitos humanos, que foi editado pelo Departamento de Estado, o Judiciário brasileiro adotou medidas desproporcionais para minar a liberdade de expressão, até mesmo na internet, citando a ordem direta de Alexandre de Moraes para suspender mais de 100 perfis de usuários na rede social X. As relações entre a gestão Trump e o Planalto estão tensas, com o governo Lula decidindo dobrar as apostas em relação às pautas sensíveis, ao invés de negociar as tarifas e também amenizar a crise diplomática. Chamar os nossos comentaristas, vários aspectos, para nós analisarmos nesse relatório produzido pelo governo norte-americano. Luiz Felipe Dávila, ao vivo aqui com a gente. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Estados Unidos acusando o governo brasileiro, também o ministro do Supremo Tribunal Federal, de perseguirem a oposição, e esse relatório trata de muitos aspectos ligados a direitos humanos. Dávila. Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas, boa noite à nossa querida audiência. Vamos olhar o relatório de uma maneira técnica, Caniato. O que o relatório diz? Primeira coisa que o relatório diz é que os tribunais tomaram essas medidas amplas e desproporcionais para minar a liberdade de expressão e a liberdade da internet. É verdade. Aliás, há inúmeros casos de censura de veículos, proibição de uso de redes sociais, bloqueio de contas de usuários e, principalmente, recentemente, a derrubada do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que permite a remoção de conteúdo sem ordem judicial, o que é uma aberração. O segundo ponto que o relatório diz, Caniato, é que o governo minou o debate democrático ao restringir o acesso a conteúdo online, que era considerado uma ameaça à democracia, e suprimiu desproporcionalmente o discurso de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. De novo, verdade. Somente pessoas de direita sofrem a mão pesada da justiça no Brasil. Como se a direita tivesse um monopólio do discurso ameaça à democracia. E o fato é, quando você pesa a mão só para um lado, você desequilibra o debate público, empobrece a discussão democrática, inibe o livre exercício da oposição e de críticas ao governo e às instituições, como o Supremo Tribunal Federal. E se tem uma coisa, Caniato, no mundo que é extremamente democrático, é justamente a ignorância, a estupidez e a grosseria. O terceiro ponto é: o governo suprimiu discursos politicamente desfavoráveis, alegando discurso de ódio, um termo vago e desvinculado do direito internacional dos direitos humanos. De novo, verdade. Até mesmo parlamentares protegidos pela imunidade parlamentar, garantido na Constituição pelo artigo 53, tiveram seus direitos de opinião e de expressão cerceados. E depois, a acusação específica ao ministro Alexandre de Moraes, ordenou pessoalmente a suspensão de mais de 100 perfis de usuários na plataforma de mídia social, o X. Não é verdade? É verdade. O X ficou bloqueado por mais, eu acho que foram 100 dias no Brasil, não sei quantos dias foram vários dias, devido a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. E ainda fez uma empresa do grupo, de outro, pertencente ao mesmo acionista, mas outra composição acionária, que é a Starlink, para pagar a multa do X. Então, uma total violação. Agora, o que é inverdade neste relatório? Absolutamente nada. Ou olhamos os fatos, ou vamos trazer qualquer crítica ao país e às instituições como uma disputa política. Aqui, tudo o que foi dito nesse relatório, infelizmente, é verdade e mostra como a democracia no Brasil hoje está fragilizada. Um relatório produzido pelo governo dos Estados Unidos que trata da questão que envolve os direitos humanos aqui no Brasil, como as instituições e as lideranças brasileiras respeitam
os direitos humanos. É mais ou menos essa a reflexão que os nossos comentaristas estão fazendo, mas também tem outros detalhes que a gente vai trazer para vocês. Deixa eu chamar o Roberto Mota. Roberto Mota de volta aqui com a gente, ao vivo. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Quero compartilhar contigo e também com a nossa audiência um trecho, um parágrafo desse relatório que diz o seguinte: os tribunais brasileiros tomaram medidas amplas e desproporcionais para minar a liberdade de expressão e a liberdade na internet, ao bloquear o acesso de milhões de usuários a informações em uma importante plataforma de mídia social. Trata disso, mas também de uma porção de outras coisas, Mota. Bem-vindo de volta. É difícil encontrar erros factuais nesse relatório do Departamento de Estado americano, Caniato. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Dizem que no Brasil vigora um certo Estado democrático de direito. Mas a característica da democracia é que o poder é exercido pelo povo, através de seus representantes. Caro espectador, conte para mim, qual foi a participação popular nas decisões mais importantes e impactantes tomadas recentemente no Brasil? Quem decidiu a liberação do porte de até 40 gramas de maconha foram, por acaso, o povo e seus representantes? Quem decidiu que Jair Bolsonaro não pode participar das próximas eleições? Quem decidiu que eleitores e políticos de direita não podem mais dar opinião livremente nas redes sociais? Quem decidiu que duas redes sociais, o Rumble e o X, deveriam sair do ar? Uma delas, a Rumble, foi embora do Brasil. Quem decidiu que era possível prender centenas de homens, mulheres, crianças e idosos, inclusive mulheres grávidas, em um galpão durante vários dias? Quem anulou o artigo 19 do Marco Civil da Internet, uma lei que havia sido aprovada pelos representantes do povo no Congresso Nacional? Quem decidiu que o aumento do IOF, que havia sido derrubado pelos representantes do povo, iria valer, sim? Quem decidiu que o judiciário pode abrir inquéritos? Quem decidiu que juiz pode presidir julgamento no qual ele é vítima? Que juiz pode apresentar provas? Que juiz pode impedir advogado de defesa de falar? E que inquéritos podem permanecer abertos durante anos, com novas pessoas sendo adicionadas de acordo com a conveniência política do momento? Em todas as situações anteriores, o poder não foi exercido pelo povo e nem com participação popular. Pessoas que criticaram essas medidas foram censuradas, bloqueadas, processadas, algumas foram até presas. É sempre importante lembrar: o nome que o regime dá a si mesmo não muda a sua natureza. Nunca existiu um regime autoritário que não chamasse a si próprio de democracia. Cristiano Beraldo ao vivo aqui com a gente, vai trazer suas impressões acerca desse relatório produzido pelo governo norte-americano, gestão de Donald Trump, criticando, fazendo vários apontamentos acerca de ações tomadas pelo governo brasileiro, pelo judiciário brasileiro, que teriam minado, talvez, a liberdade de expressão. Seus apontamentos, sua reflexão a respeito desse documento, Beraldo, bem-vindo. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Dávila, boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, é interessante porque a hipocrisia brasileira, que tomou conta, sobretudo do governo da esquerda brasileira, ela é observada de fora. As pessoas de bom senso, as pessoas razoáveis, que enxergam o Brasil sem paixões, elas conseguem claramente detectar que discursos que outrora valiam para eles, hoje eles não aceitam de outros. E isso vai tendo consequências. A postura do governo brasileiro de defender, de se amigar com governos autoritários, a forma como o Brasil reagiu em situações como na Nicarágua, por exemplo, em que católicos foram perseguidos, e o presidente da República, que tem um irmão padre, silenciou, não quis entrar em conflito com o seu amigo ditador. A forma como Hugo Chávez é tratado, aliás, Hugo Chávez, que hoje tem o maior prêmio pela sua cabeça dos Estados Unidos, a presença na posse de presidente do Irã,
tudo isso vai se somando para formar o que é hoje a personalidade do governo brasileiro. Internamente, essas pessoas que hoje estão em posição de poder, no passado, quando estavam diante de um governo em relação ao qual elas não se sentiam representadas, que elas achavam autoritária, que não tinha ali uma conexão ideológica com eles, essas pessoas pegaram em armas, essas pessoas invadiram prédios públicos, sequestraram, mataram, usaram de técnicas de terrorismo, depois fugiram. Aliás, trocaram um embaixador norte-americano sequestrado pela liberdade de vários criminosos. Só que no Brasil, sendo o Brasil o que é o Brasil, esses criminosos foram embora, ficaram no exílio e adivinha, o próprio governo militar aprovou uma anistia ampla, geral e restrita. Essas figuras que sequestraram um embaixador norte-americano, um representante dos Estados Unidos no Brasil, essas pessoas voltaram e assumiram o poder no Brasil. Hoje, diante de seus opositores, diante daqueles que não concordam com a atitude do atual governo, reagem de forma firme. Não aceitam, em hipótese nenhuma, a anistia. Querem ver todo mundo na cadeia. Ora, pois bem, eu queria vê-los na cadeia pelo que eles fizeram naquela época, e não eles fugindo, trocando a vida de um embaixador pela liberdade fajuta deles. Mas veja só como essa hipocrisia fica muito estampada, é muito claro e fácil. Qualquer um no mundo inteiro observar o que está acontecendo no Brasil. Se associaram, então, a uma Suprema Corte politizada, pessoas que ali estão usufruindo de um poder supremo e não de uma Suprema Corte de Justiça, e utilizando este poder supremo para fazer impor a sua vontade. Sinalizações à esquerda não faltam. Por quê? Como corte política que se tornou, agora precisa de suporte popular. Ontem eu mencionei aqui, em pleno Dia dos Pais, resolveram sinalizar para o público LGBT. Há uma semana, o ministro Gilmar Mendes toma uma decisão que revoga a proibição de crianças participarem de manifestações LGBT no Amazonas. O Mota trouxe aqui um outro exemplo muito bom. A Suprema Corte libera 40 gramas de maconha. Por que 40 gramas? Ninguém sabe explicar. Ficaram lá decidindo. Não, pode ser 40 gramas de cocaína, pode ser 40 gramas de heroína, pode ser 100 gramas. E aí, neste debate filosófico sem absolutamente nenhuma base razoável, eles resolvem legalizar 40 gramas de maconha, mas a gente se pergunta, o tráfico à venda, a compra e venda de maconha é legal? Essas pessoas que agora estão autorizadas a se maconharem no meio da rua, essas pessoas compram isso da onde? Compram do tráfico de drogas. Esse tráfico de drogas que alimenta os maconheiros, esse desastre para o futuro do Brasil, essas pessoas que ficam aí fumando para esquecerem do seu problema, ao invés de enfrentarem a vida de frente como deve ser, como qualquer homem e mulher de verdade, ficam se escondendo atrás das drogas e alimentando um sistema de tráfico de drogas que nos atinge. Nós não temos nada a ver com isso. Não tem ninguém aqui fumando maconha, mas eles alimentam esse sistema do tráfico de drogas que resulta em assaltos, em sequestros, em morte. E nós sofremos pelas decisões que estão sendo tomadas. O mundo está assistindo. Bobo nessa história toda, só nós. Mas agora parece que encontraram um adversário à altura. Quer dizer, tem um aspecto importante que eu vou passar, inclusive, para o Luiz Felipe Dávila refletir, fazer a ponderação para a nossa audiência. Dávila, dá para a gente imaginar, projetar quais podem ser as consequências de um relatório como esse? Porque, assim, é um peso totalmente diferente quando um órgão norte-americano produz um material desse, né? Um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Você acha que o quê? Causa constrangimento? Serve de alerta? Pode prejudicar a relação com outros países? Pode ter impacto, inclusive, nas aspirações comerciais do Brasil? Caniato, um relatório desse, a primeira coisa que faz é escancarar quão frágil está a democracia no Brasil e os atos arbitrários hoje de uma Suprema Corte. Como esta Suprema Corte, ao invés de colaborar para restabelecer o equilíbrio entre os poderes,
o ativismo judicial vem criando mais desequilíbrio, arbitrariedade e que afetam direitos fundamentais, não só direitos humanos, direitos individuais e os mesmos direitos de apoiar ou, pelo menos, respeitar o limite de cada poder. É o famoso freio e contrapeso. Então, isso hoje deixou de ser um assunto nacional, porque o Brasil não tem importância nenhuma no mundo, então, praticamente, quando sai notinha de rodapé do Brasil em qualquer outro órgão internacional de relevância. Agora não. Agora nós estamos estampados nas primeiras páginas desses veículos. Então, a primeira coisa é escancarar esta fragilidade da democracia brasileira e este abuso ou esta utilização do poder arbitrário da justiça, violando direitos constitucionais da nossa Constituição. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que reforça justamente a justificativa dos Estados Unidos ao impor a Lei Magnitsky, hoje, no ministro Alexandre de Moraes. Este, sim, tomou decisões na justiça que afetaram empresas norte-americanas no Brasil de forma significativa. E, além de tudo, perseguição a cidadãos americanos ou protegidos pela lei americana. Tudo isso é outra coisa completamente descabida no Estado de Direito. Terceiro ponto, mostra a incompetência do governo em superar as divergências políticas e negociar as questões comerciais. Por quê? Porque o Brasil é o único país do mundo no qual o chefe de Estado, que é o presidente da República, recusou ou não teve capacidade de sentar à mesa com o presidente dos Estados Unidos para negociar as tarifas. Todos os outros chefes de Estado, de direita, de esquerda, no mundo, sentaram à mesa e negociaram tarifas mais baixas. E esta incapacidade de negociar fez com que o Brasil, hoje, junto com a Índia, são os dois países mais penalizados pelas tarifas norte-americanas. Zé, é muito curiosa as informações que foram relacionadas nesse relatório, Mota, porque quem achava que esse documento iria tratar somente de questões ligadas às decisões tomadas recentemente por ministro do Supremo Tribunal Federal, ou talvez o embate em torno da liberdade de expressão, redes sociais, ou até a questão do tarifaço, se enganou, porque eles também relacionaram recentes declarações do presidente brasileiro acerca do conflito no Oriente Médio. Inclusive aquela declaração do presidente comparando a ofensiva israelense em Gaza com o Holocausto. Nós, inclusive, trouxemos aqui aquela declaração e as muitas repercussões para a comunidade israelita aqui em São Paulo. Me parece um compilado de pautas que passaram aqui pelo jornalismo brasileiro, né? Coisas que nós trouxemos, debatemos, analisamos. Então foi um raio-x feito pelo governo norte-americano para identificar muitas das coisas que são debatidas aqui dentro, né, Mota? Mota, me escuta? Escuto, Caniato. Por favor. Um aspecto interessante dessa história que a gente precisa levantar aqui é que uma fonte importante de apoio à atuação dos partidos, dos movimentos de esquerda no Brasil sempre foi a esquerda americana. E uma fonte importante de legitimidade para o que a gente chama de juristocracia. Juristocracia é quando os tribunais se colocam como decisores de última instância. Então, em várias situações, os políticos eleitos, os representantes do povo, ficam em segundo plano. Eles deixam de importar. São magistrados que resolvem tudo. Uma fonte importante de legitimidade para isso sempre foram os fóruns internacionais de direitos humanos. Quantas vezes nós ouvimos, olha, nós estamos abrindo realmente algumas exceções por aqui. Nós estamos afastando direitos. Vai ter um pouquinho de censura, mas é só para preservar a democracia. É tudo em nome dos direitos humanos. E agora vem o Departamento de Estado dos Estados Unidos para dizer: estão ocorrendo violações da democracia
e dos direitos humanos. Fica feio. O relatório, inclusive, inclui atos que podem ser considerados como antissemitismo. Nós, brasileiros, ouvimos, nos últimos anos, várias declarações que a gente jamais imaginava que um dia iria ouvir da boca de autoridades do país cujo representante presidiu a sessão da ONU que criou o Estado de Israel. São atos, são declarações que envergonham, que angustiam, que trazem terror ao coração dos brasileiros. E durante muito tempo nós tivemos que assistir vozes lá fora aplaudindo, interpretando tudo isso como sendo uma coisa boa. E agora vem o Departamento de Estado americano para colocar o dedo na ferida. Eu fico imaginando como se sentem essas pessoas que executavam esses atos, ou aplaudiam, ou apoiavam, ou faziam parte do mecanismo que tornava tudo isso possível numa situação como essa.